Castonocrato, eu faço parte da qualificação técnica de energias renováveis do Sintec. Sou engenheiro mecânico, trabalho com estruturas metálicas. Muitos desses serviços de estruturas metálicas hoje em dia eu trabalho com essa parte de suporte para estruturas de sistemas fotovoltaicos. Então eu trabalho muito com galpão, com indústria, com fábricas. E o meu projeto, aliás, o meu plano de aula, ele fala sobre estruturas metálicas para sistemas fotovoltaicos e ele dá ênfase na execução de projetos. O primeiro ponto do meu plano de aula é a elaboração do projeto, orçamento e compra de material. O primeiro ponto é orçar o serviço, e nesse momento é onde a gente vai identificar as dificuldades do serviço, o material que vai ser utilizado, e nesse momento está muito linkado ao projeto. O projeto é que vai dar um norte para a gente orçar esse serviço. Então, no momento que a gente está identificando as demandas lá do cliente, a gente vai dar uma olhada no projeto, vai ver o que dá para baratear, para não ficar tão caro para o cliente. E assim, eu trabalho muito com estruturas em galpão. No caso, quando a gente vai colocar um sistema fotovoltaico no galpão, a gente analisa a estrutura já existente, para que a gente não precise fazer outra estrutura, tem que fazer uma demolição. Então a gente procura aproveitar, dar uma manutenção no que já existe, e algumas vezes a gente precisa trocar alguns perfis para poder suportar essa carga nova. Outra realidade também do meu trabalho é a parte onde a gente faz uma estrutura sobre outra estrutura. Nesse momento aí, quando acontece esse tipo de situação, é um custo muito maior. Então, são duas realidades do orçamento. E é nesse momento onde o engenheiro projetista ele tem que também, além de fazer o projeto da estrutura nova ou da manutenção da estrutura antiga, ele tem que dar um projeto de montagem. Então, o orçamento e o projeto, eles são dois pontos cruciais para qualquer tipo de execução de projeto. Então, para mim é interessante, as pessoas, que vão trabalhar nessa área entender a importância do projeto em cima do orçamento e vice-versa, porque a partir disso a gente vai identificar os problemas e, consequentemente, quanto mais problema, mais caro o orçamento fica. A compra de material é o último ponto dessa primeira parte. Então, a compra de material, ela está voltada sobre o projeto e, consequentemente, vai fazer parte do orçamento também. No projeto, quando o engenheiro projetista ele está elaborando o projeto, ele vai dimensionar os perfis que a gente vai utilizar, o tipo de aço, o tipo de conformação que essa chapa vai ser feita, se é laminada ou se é de chapa dobrada. Então, esse é um movimento importante também, porque a partir disso a gente vai identificar quais tipos de perfil a gente vai usar nessa nova estrutura. E é muito importante para quem for trabalhar nessa área saber os tipos de perfis, os tipos de processos que eles são fabricados, os tipos de aço. Pronto, essa é a primeira parte do plano de aula. A segunda parte é a introdução dos tipos de perfis metálicos a serem usados. Bom, aqui a gente tem uma breve apresentação dos tipos de perfis que existem, que geralmente a gente utiliza nesses projetos. A gente utiliza perfil simples, perfil enrijecido, cantoneiras, chapas. A gente tem uma série de materiais de diversos tipos de aço que a gente utiliza nessas estruturas. Então, assim, geralmente o projeto é que vai identificar qual tipo de chapa, qual tipo de perfil a gente vai utilizar. Então, essa parte do projeto é bem mais para explicar quais são os tipos de perfis que existem, os perfis existentes. Então, é importante também a gente vê a importância de cada um, do tipo de laminação, se vai ser de chapa
dobrada, porque nesse momento todo material, todo tipo de conformação, na realidade, ele vai encarecer mais o orçamento. Então a gente tem que procurar sempre esse link de baratear e dar uma qualidade para a estrutura que vai ser executada. O terceiro ponto do meu plano de aula é a introdução a corte, fabricação e soldagem das estruturas. Esses são os tipos de processos de usinagem que a gente geralmente trabalha para fabricar essas estruturas. Nesse momento, a gente tem que ter um cuidado maior, porque a gente precisa dos equipamentos de proteção. Geralmente, quando a gente fala em corte, a gente utiliza uma esmerilhadeira, uma policorte. Então, esses equipamentos são bem perigosos. Sempre tem que ter um profissional ali para executar esse tipo de corte, até para dar uma qualidade na peça. Fabricação e soldagem. Soldagem, geralmente essas peças, como são fabricadas em galpões, tipo num local confinado, a gente faz a soldagem das estruturas na MIG, que é um tipo de soldagem. Mas quando a gente está em um local onde a gente precisa fazer a manutenção ou então a execução do serviço em loco, a gente usa o eletrodo revestido, porque a MIG, como ela usa um gás para fazer essa proteção da soldagem, num lugar aberto ela não tem uma qualidade tão boa quanto o eletrodo revestido. Ok, terminei essa parte. Vamos passar para a próxima parte, que é a introdução de jateamento químico mecânico. Nesse momento as estruturas já estão todas fabricadas. A gente vai dar agora uma melhoria na superfície de cada peça para poder receber a pintura. Esse é um momento muito importante, porque ele vai dar uma qualidade, uma durabilidade na pintura, e a pintura é que faz a proteção da estrutura metálica contra a corrosão. Então existem dois tipos de jateamento. Existe o jateamento químico e o jateamento mecânico. O jateamento químico, ele geralmente é utilizado como se fosse um ácido, que ele vai lá e protege e limpa, na realidade, a estrutura de qualquer impureza que tiver na superfície da estrutura, para que quando a tinta for aplicada, ela esteja exatamente sobre a superfície da estrutura e não tenha nada impedindo o contato desse material na estrutura. Ele é um jateamento inferior ao jateamento mecânico, que o mecânico ele realmente cria uma abrasão sobre a superfície da estrutura. Então, para mim, o jateamento mecânico, consequentemente, é o que deve ser mais utilizado, porque ele dá uma qualidade melhor sobre a proteção da estrutura. O jateamento mecânico ele é um jato de granalha, é um tipo de pó que ele faz essa limpeza de forma mecânica, criando uma abrasão sobre a estrutura, criando uma rugosidade e facilitando a aplicação da tinta. Ok. A próxima parte do meu plano de aula é a introdução dos tipos de tinta para as estruturas. Existem diversos tipos de tinta para estruturas metálicas. E também esse ponto é muito importante, porque ele vai também encarecer o orçamento dependendo do tipo de tinta que a gente vai aplicar. Quanto mais próximo de áreas costeiras, mais caro é a tinta a ser utilizada e maior a micragem dessa tinta sobre as estruturas, porque quanto maior a abrasão, a oxidação, maior tem que ser a proteção. Então existem vários tipos de tintas. Geralmente a composição dessas tintas possui metais de sacrifício para se sacrificarem sobre a estrutura metálica e não acontecer a redução do aço que existe sobre a estrutura, que faz parte da estrutura. Então essas tintas geralmente tem metais, como o zinco, por exemplo, que eles servem de proteção contra a oxidação, contra a oxidação da estrutura metálica. Próximo ponto do meu plano de aula é a introdução a máquinas de levantamento e transporte. É um ponto também importante, porque dependendo da maneira que a gente for montar essa estrutura, a gente vai precisar de equipamentos de içamento, geralmente um muque e um guindaste. Isso também é um custo que a gente tem que identificar. Isso vai encarecer também o serviço e vai também deixar o serviço mais difícil.
É importante quem for trabalhar na área de energias renováveis saber desse tipo de realidade, porque nem sempre a gente consegue levantar uma estrutura, dependendo do porte dela, de maneira manual. A gente tem que utilizar equipamentos para poder içar de maneira segura. Então é importante identificar as problemáticas do dia a dia e utilizar o equipamento correto, que no caso, geralmente a gente usa o MOOC ou o guindaste. A próxima parte do meu plano de aula é a introdução à montagem da estrutura metálica. Geralmente, quando a gente vai fazer essa montagem, a gente utiliza também a ajuda do MOOC ou do guindaste. Geralmente essas ligações que são montadas, elas são parafusadas, então não existe nenhum tipo de solda, é muito difícil acontecer isso. Solda é quando a gente está fabricando, quando a gente vai montar é só parafuso, ok? Então tem que identificar, é muito importante, é uma parte também muito importante saber o tipo de proteção que a gente vai utilizar para que não aconteça acidentes, ok? Então terminei o meu plano de aula. O meu plano de aula ele é baseado nessa identificação na parte didática, assim, que a gente tem que entender para quem vai trabalhar nessa aula, nessa parte de energias renováveis, que eu acredito que todo tipo de energia renovável a gente vai utilizar processos de usinagem. Dependendo do que for, a gente vai realmente aplicar engenharia em tudo. Então, eu acredito que quem for trabalhar nessa área, ele tem que ter essa ciência, tem que saber que existem equipamentos, tem que saber que existem problemas, que podem acontecer problemas, principalmente problemas que arriscam a nossa vida, né, a vida de quem vai trabalhar em loco. Então, antes mesmo da pessoa saber teoricamente o que vai ser aplicado ali, ela tem que ter essa noção da realidade de uma obra, porque eu acredito que quem for trabalhar principalmente nessa área de energia fotovoltaica vai ter que utilizar equipamentos de corte, muitas vezes vai utilizar também soldagem, vai precisar de ajuda de guindaste, de MOOC, tem que identificar também os problemas que poderiam acontecer. Muitos desses profissionais também vão ter que realizar orçamentos, vão ter que ler projetos. Então, esse plano de aula é uma visão bem ampla do que pode acontecer. Pena que a gente tem pouco tempo, né, para poder falar de tudo, mas esses profissionais ele tem que ter esse tipo de informação em mente. Eu trabalho só com estruturas metálicas. Eu sei como é difícil encontrar profissional bom, assim, que realmente tem noção, assim, de ler um projeto, de identificar problemas, de identificar futuros problemas. Então, eu acredito que muitos desses profissionais, eles não têm essa capacidade porque eles foram aprendendo com o tempo. Então, a importância de a gente já aplicar esse tipo de conhecimento nesses novos profissionais é crucial, até para não arriscarem as vidas dele e dos companheiros deles de trabalho. Ok? Então, meu nome é Túlio, espero que eu tenha apresentado bem. Muito obrigado pela atenção, até a próxima.